E aí, tudo bem? Nessa aula eu vou apresentar para vocês os hidrocarbonetos. Nós vamos aprender então a classificação, a identificação e a fórmula geral dos hidrocarbonetos. Vamos lá? Olá, vamos para mais uma aula do Professor Brasil. Hoje eu vou apresentar para vocês uma aula sobre hidrocarbonetos. Nessa aula a gente vai apresentar a identificação, classificações e a fórmula geral dos hidrocarbonetos. Identificação de hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são compostos formados apenas por átomos de carbono e hidrogênio, com fórmula geral CX-HY. Características. A cadeia principal de um hidrocarboneto é formada por átomos de carbono e hidrogênio através de ligações covalentes. São utilizados na indústria química, sendo essenciais na produção dos derivados do petróleo. Tipos de hidrocarbonetos. Existem hidrocarbonetos de cadeias abertas e fechadas, que serão apresentados a seguir. Função: alcano, fórmula geral CnH2n mais 2. Características: cadeia aberta com ligações simples. Alceno, fórmula geral CnH2n. Cadeia aberta com uma ligação dupla. Alcino, CnH2n-2. Cadeia aberta com uma ligação tripla. Alcadieno, CnH2n-2. Cadeia aberta com duas ligações duplas. Ciclanos, CnH2n. Cadeia fechada com ligações simples. Ciclenos, CnH2n-2. Cadeia fechada com ligação dupla. Aromático, apresentam fórmula geral variável. Cadeia fechada com ligações simples e duplas alternadas. Vamos apresentar agora os tipos de hidrocarbonetos. Alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e saturada, ligações simples entre os átomos de carbono, de fórmula geral CnH2n mais 2. Alc significa cadeia aberta, AN é a desinência que representa ligações simples e O de hidrocarboneto. Características dos alcanos são encontrados na natureza no gás natural e no petróleo. São utilizados como combustíveis, gás de cozinha, gasolina, óleo diesel e etc. Exemplos de alcanos: metano, etano, propano e butano. A característica principal são que são cadeias abertas com ligações simples. Esse composto é saturado. Alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e insaturada. Possuem uma ligação dupla, de fórmula geral CnH2n. Alc significa cadeia aberta. En significa ligação dupla. E O é o sufixo para hidrocarbonetos. Características dos alcenos. Também são chamados de alquenos. São obtidos industrialmente a partir do craqueamento de alcanos presentes no petróleo. São utilizados como matéria-prima na indústria, como plásticos, corantes, explosivos e etc. Exemplos: alcenos com 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos e 5 carbonos. A característica principal é que apresentam cadeia aberta e uma ligação dupla na sua fórmula. Alcinos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e insaturada. Possuem uma ligação tripla, de fórmula geral CnH2n-2. Alc, de cadeia aberta. IN significa uma ligação tripla. E o O é o sufixo que representa a função hidrocarboneto. Características dos alcinos. Também são chamados de alquinos. São mais reativos que os alcanos e alcenos devido à tripla ligação. O alcino mais utilizado é o acetileno, comumente empregado na produção de borrachas sintéticas, fibras têxteis e plásticos. Exemplos: alcinos com 2, 3, 4, 5, 6 e 7 carbonos. A característica são que apresentam
fórmulas de cadeia aberta e uma ligação tripla na sua estrutura. Alcadienos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e insaturada. Possuem duas ligações duplas, de forma geral, CnH2n-2. Características dos alcadienos, também chamados de dienos ou de olefinas. Na natureza, são encontrados nos terpenos, extraídos de óleos essenciais de frutas. O composto mais conhecido é o isopreno, encontrado na borracha natural e óleos essenciais. Como exemplos, alcadienos, apresentando cadeia aberta e duas ligações duplas na sua fórmula. Ciclanos são hidrocarbonetos de cadeia fechada e saturada, ligações simples de fórmula geral CnH2n. A cadeia fechada apresenta no início ciclo. A N essa desinência representa ligações simples e o O é o sufixo para a função hidrocarboneto. Características dos ciclanos. Também são chamados de cicloalcanos ou cicloparafinas. São instáveis quando submetidos a elevadas pressões. Cadeias com mais de 6 carbonos são estáveis, enquanto que com menos de 5 carbonos são muito reativas. Como exemplo, ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano e o ciclohexano, compostos de cadeia fechada e cadeia saturada, apresentam ligações simples. Ciclenos são hidrocarbonetos de cadeia fechada e insaturada, presença de uma ligação dupla de fórmula geral CnH2n-2. Características dos ciclenos. Também são chamados de cicloalcenos. Compostos de 3 a 5 carbonos são instáveis. São geralmente encontrados no gás natural, óleo e petróleo. Como exemplo, o cicleno com 4 carbonos e o cicleno com 5 carbonos. Eles apresentam cadeia fechada e uma ligação dupla na sua fórmula. Compostos aromáticos. São hidrocarbonetos de cadeia fechada com ligações simples e duplas alternadas. Características dos aromáticos. São compostos insaturados. São constituídos de no mínimo um anel aromático. Como exemplo, compostos que apresentam um ou mais anéis aromáticos. Essa foi a aula sobre hidrocarbonetos. Até uma próxima e tchau, tchau!